Glória a Deus. Amém. Ainda em pé. Pastor Labieno, por favor. Hoje nós seremos ministrados pela palavra de Deus através da vida do pastor Labieno. Muitos irmãos já conhecem aqui o pastor Labieno. O pastor Labieno foi o meu pastor quando eu cheguei em Brasília. Tive o privilégio de ter um ano sendo pastoreado e discipulado por ele. Muita coisa do que eu aprendi, prego, vivo e ensino foi aprendido com ele. E eu tenho dito que Labieno foi um dos mentores da minha vida e talvez a visão que ele tenha de reino de Deus seja a visão que mais me influenciou e mais me impactou. E por isso é um prazer recebê-lo novamente. Não é a primeira vez que ele vem pregar em nossa igreja. Então, para mim é uma alegria tê-lo mais uma vez aqui conosco. Amém. Nós vamos orar pelo pastor Labieno e seguir você tomará ali o lugar da pregação. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, te agradecemos muito por esta manhã, por tudo que o Senhor tem já nos ministrado através do louvor, da confissão. E agora, Pai, abrimos o nosso coração, dispomos o nosso coração para ouvir a Tua palavra e pedimos que o Santo Espírito use a vida do pastor Labieno no ensinamento das Escrituras às nossas vidas. Que nesta manhã o Senhor faça concertos conosco. Traga-nos ao arrependimento daquilo que nossas vidas estão andando errado aos Teus olhos. Que o Senhor o use agora, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém. Eu quero saudá-los com a graça e a perturbação do Senhor. Amém? Eu acredito que graça misturada com perturbação do Espírito Santo não deixa ninguém parado e o povo de Deus glorifica o nome dele. E do jeito que está o mundão hoje, se não for com graça e perturbação, a gente não sobrevive e a gente não avança, né? Então que Deus nos perturbe. O Espírito Santo tem do Senhor todo o direito e a missão de perturbar a igreja. E o objeto, o instrumento que ele usa para perturbar a igreja é a própria palavra de Deus, porque foi ele que a revelou, foi ele que inspirou homens e é ele que ilumina essa palavra aos nossos corações. Portanto, é a palavra de Deus que ele usa para perturbar a igreja. E o objeto, né, o alvo da perturbação do Espírito Santo são pessoas como eu e você. Gente que não era gente, povo que não era povo, povo desgraçado, sem graça, mas que um dia ele alcançou, deu graça, renovou, regenerou, justificou, redimiu, e hoje ele habita e sela a gente para o grande dia do Senhor. Então, que ele nos perturbe, né, pela palavra dele, que ele nos incomode e faça isso com graça. Amém? Bênção. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, no 3º capítulo deste livro. Josué capítulo 3. Vamos dividir nossas Bíblias, né, com os irmãos e amigos que não as têm, para que possam acompanhar. Josué capítulo 3, a partir do verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial
e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amém? Podem se assentar, irmãos. Bênção. Eu quero ajudá-los a se localizarem nessa história antes da gente ir direto para o texto lido. Israel tinha saído, do Egito, conduzido por Moisés pelo deserto por muitos anos. E enquanto estavam no deserto peregrinando, Deus deu ao povo 2 recursos. E eu gosto de Deus, porque Deus é joia. Ele deu 2 recursos que serviriam de motivação, de energizante para Israel não desistir, não esmorecer no meio da caminhada. Deus deu terra e Deus deu palavra. 2 motivações. Enquanto o povo caminhava, Deus então, por meio de Moisés, disse a todo Israel: eu vou dar terra para vocês. E ele então dividiu as porções das terras para as tribos de Israel. E eles então sabiam que estavam caminhando, mas que no fim da caminhada eles tomariam posse de uma terra que foi prometida por Deus a eles. Isto, com certeza, servia de motivação para eles levantarem, caminharem e seguirem a Moisés, não importa o rumo e a direção, até chegar onde precisavam chegar, sabendo que eu e a minha casa, a minha família já tem uma porção de terra prometida e garantida pelo Senhor. Bênção. Outro recurso que Deus deu a eles enquanto caminhavam pelo deserto foi a palavra. Deu os mandamentos, deu preceitos, deu lei, deu ordem. E eles então tinham a palavra do Senhor para poder meditar, conhecer, conviver, se alimentar dela, se nutrirem, fortalecerem os seus alicerces como nação, como povo, como tribo, como gente, como povo escolhido do Senhor. Então eles tinham terra e palavra. Bênção. E eles então caminharam com Moisés. Chegaram agora às margens do rio Jordão. Moisés sobe ao monte Pisga, olha a terra que Deus deu a Israel, e Deus diz a Moisés: agora desce, entrega o comando para Josué e você vai desaparecer. Joia. Moisés entregou o comando a Josué, motivou Josué, encorajou Josué, e Moisés desapareceu da história. São os meios de Deus. É assim que ele faz com a gente, principalmente com os líderes. Tem que liderar para desaparecer e não para aparecer. E Moisés desapareceu. Entra Josué e o povo está às margens do Jordão, lembrando que 2,5 tribos de Israel já estavam na terrinha deles, porque a terra deles ficava do lado de cá do Jordão, mas o restante tinha que atravessar o Jordão, porque a terra deles estava do outro lado do Jordão. Então Josué recebe o comando do povo e vem a primeira palavra de cima para baixo de Deus para Josué entregar ao povo como líder. E a palavra que Deus deu a Josué para ser entregue ao povo foi:
passa no meio do arraial, no meio do povo e diz: come, bebe e dorme por 3 dias seguidos, roncadamente. Já pensou que bênção? É bom começar a liderança, né? Dessa forma, com uma palavra gostosa dessa. Quem não vai querer um líder desse jeito? Então, eu imagino que Josué ficou feliz. Moisés saiu, eu entro e Deus fala: come, bebe e dorme por 3 dias seguidos. Única palavra que Josué recebeu de Deus no início da sua liderança: comer, beber e dormir. Você pode achar interessante, mas olha, são 3 palavras extremamente difíceis para os dias que vivemos. E que estão, por não serem obedecidas e aceitas por nós na terra, estão causando estragos tremendos nas relações, nas famílias, nas emoções, nas pessoas, nas almas. Porque hoje, comer, beber e dormir significam pecado, significam pobreza, significa perda de tempo, de sintonia com o mundo, de competição, de atraso mental, de falta de conhecimento, de desenvolvimento intelectual, que geram uma carga e um peso tamanho nas pessoas. E você sabe do que eu estou falando, porque você não consegue nem comer, nem beber, nem dormir quando Deus manda. E Ele está mandando. E Israel entendeu e teve que dormir. É uma das coisas mais difíceis na vida, é quando você tem que comer quando Deus manda, descansar quando Deus manda e dormir quando Deus manda. Se eu tivesse tempo, nós poderíamos trabalhar isso aqui com muita profundidade. Mas então o povo entende que tem que aceitar isso. Estão às margens do Jordão, um grande obstáculo, e do outro lado estão Jericó, Ai e todos os outros inimigos de Israel que precisam ser vencidos, destituídos e a terra deles conquistadas. E diante dos inimigos, diante dos obstáculos, diante dos desafios, a primeira teologia que Deus diz para o povo antes de conquistar, antes de tomar posse, antes de atravessar, antes de lutar qualquer luta é: come, bebe e dorme. Tremendo isso. Deus não diz: se armem, se fortaleçam, jejue, ore ou faça qualquer outra coisa. Diante do inimigo, diante do obstáculo, diante dos desafios, Deus diz: come, bebe e dorme. Diante deles, ouvindo eles, vendo eles. Isso é tremendo, isso é assustador. Parece que Deus não está entendendo o que me aguarda, e Ele manda eu fazer isso. Não é fácil, mas tem que ser assim. São os meios de Deus. Passado 3 dias, vem a segunda palavra de Deus a Josué. Passa agora no meio do arraial, Josué, e diz para o povo assim: quando vocês virem os levitas sacerdotes com as suas roupas sacerdotais levantando e carregando a arca da aliança, vocês precisam levantar. Quando eles partirem, precisam partir. Está entendendo, igreja? Acho que não. A carinha de vocês não me convence. Deixa eu te explicar. Agora você vai começar a entender. Gente, esse negócio de seguir o que Deus manda é sempre absurdo, abcego e abmudo. É coisa absurda de se ouvir, abcega de se ver e abmuda de se falar, de se repetir. Deus está dizendo para o povo que quando Ele manda levantar, tem que levantar. Descanso tem início, meio e fim. Acabou o descanso, levanta.
Aí ele diz assim: olhem para os levitas e não tirem os olhos deles. Quando eles levantarem, vocês levantem, e quando eles partirem, vocês partam. Mas olhem somente para a arca da aliança que eles carregam. Porque se você olhar para o caminho, você não segue. Porque quem é o besta que vai levar esposa, filhos, tudo que existe na sua vida e metê-los num lugar onde não tem caminho? Metê-los no Jordão. Que absurdo é esse? Mas se olharem para a arca, vocês logo se verão do outro lado. Por isso, não olhem para a direita, não olhem para a esquerda, não olhem para frente, não olhem para trás. Olhem com os olhos fitos apenas na arca da aliança que eles carregam. Não se preocupem com o caminho nem com a direção. Não se preocupem com os obstáculos, com os detalhes, com as ameaças. Olhem apenas para a arca que o caminho abre. Palavra de Deus a Josué, entregue ao povo. E aí a história vai dizendo que eles fizeram isso. Agora deixa eu explicar aqui para os irmãos. Sabem o que realmente eles estão enxergando? Não é uma arca de madeira bonita, ornamentada, né, com talhos bem feitos, com ornamentos de ouro. Não, presta atenção. Eles sabem que dentro da arca tinha 3 recursos: uma porção de maná, que Deus mandou pôr na arca; a vara florida de Arão, que também estava na arca; e as tábuas da lei, que estavam na arca. As tábuas da lei, a palavra de Deus, era tudo que eles tinham. A vara florida de Arão significava autoridade no céu e na terra. Todo o poder e toda a autoridade que Deus deu ao seu povo estava representado na vara que Deus mandou colocar dentro da arca. E uma porção de maná, que significava a provisão, o pão de cada dia, para suprir as necessidades de cada um, de acordo com o tamanho das suas necessidades, de acordo com a intensidade das necessidades, o maná era suficiente. Então presta atenção, dentro da arca vai a palavra na tua frente, dentro da arca vai a autoridade que você precisa no céu e na terra na sua frente, e dentro da arca vai a provisão, que é alimento, que é o sustento, que é a conta que você precisa, vai na sua frente. A provisão chega antes de você chegar. A autoridade chega antes de você chegar. E a palavra que você precisa também chega antes de você. Por que não ir? Você consegue enxergar isso na sua frente? Se consegue, você levanta. Se consegue, você segue, não importa o rumo. Está entendendo? É isso que eles estão vendo. Gente, se você vê tudo isso na sua frente, você põe o seu diploma de faculdade no negócio, você põe o seu bolso na história, você põe o seu tempo, a sua agenda, os seus sentimentos, as suas ambições, suas relações, você põe tudo. Até o câncer, até a enfermidade, até as limitações você coloca, porque você sabe o que está na sua frente. Se é isso que vai na minha frente, e Deus está me mandando levantar e seguir, eu estou nessa. Eu levo a minha esposa, eu levo os meus filhos, eu levo a minha idade, eu levo a minha faculdade, eu levo tudo que envolve a minha vida. Mas eu estou nessa. Não estou entendendo nadinha, não sei o que me aguarda lá.
mas eu estou nessa. É projeto de Deus, vou lá. Está entendendo agora, igreja? O que vai na sua frente? E você aí pensando que precisa de muito mais coisa para ir. Você está entendendo que precisa enxergar, precisa ter garantias científicas, exatas, de que o Jordão vai abrir, por isso você pode meter a família e entrar nessa. Você precisa ter garantias documentais, textuais, mensuráveis, para poder meter sua família naquele lugar, para obedecer a Deus num caminho, numa direção, num propósito, porque você tem que ter certeza de que os inimigos vão sair, de que Jericó vai ser entregue a você, e de que você vai ter dinheiro, condições, saúde, para estar lá e fazer aquilo que Deus quer que você faça em tal lugar. Isso é estupidez, é mediocridade, meus irmãos. Nós só precisamos olhar o que tem dentro da arca, e que tem gente que está carregando ela, porque Deus disse assim: quando vocês virem a arca, não ultrapasse ela não, porque por tal caminho vocês nunca passaram antes, então fica atrás dela, cerca de 2.000 côvados, é a distância de segurança. Não ultrapasse a palavra, não ultrapasse a autoridade que vai na tua frente, não ultrapasse a provisão, o pão de cada dia que está garantido e que vai na sua frente. Fica atrás, deixa que Deus cuide. Ele sabe quem Ele chamou, Ele sabe muito bem quem é você, e Ele sabe o tamanho do Jordão, a profundidade, e Ele sabe o poderio de Jericó e de tudo que te aguarda do outro lado. Ele sabe de tudinho. Você não sabe, por esse caminho você nunca passou, então fica atrás. Volta para trás, fica atrás da palavra. A palavra de Deus não precisa de ajuda. Ela não precisa de reforço. Ela não precisa de agregar nenhum dos seus conhecimentos ou das suas experiências. Ela é suficiente. Ela é eficaz. Fica atrás. Por que você está querendo passar? Aí é onde entra as enfermidades do século. Por que tem tanta depressão e crise de ansiedade no meio do povo de Deus? Porque ultrapassaram distâncias. Quando você ultrapassa a distância, vem fobias, vem medo, vem ansiedade, vem terror noturno, vem insônia, vem gastrite, vem tudo que tem Nietzsche, né? Eu até agora estou com bursite aqui. E você parou para pensar que tudo que tem Nietzsche não presta? É falta de respeito da distância. A gente vai desrespeitando e vamos deixando a arca de lado. E vamos querer atravessar o Jordão na nossa força, no nosso time. Vamos querer lutar contra os inimigos do nosso jeito, com a nossa estratégia. E não adianta, você pode criar aí todo tipo de urucubaca, campanhas, e isso. Meu irmão, se você ultrapassar a arca, nada dá certo. Tem que ficar atrás da arca. Deixa ela ditar a direção, o caminho, deixa, você não sabe, seu lugar é atrás, e ele já foi garantido pelo Senhor. Fica atrás da palavra, fica atrás da autoridade, fica atrás da provisão. É um lugar mais seguro para o seu casamento, é um lugar mais seguro para as suas emoções, para o seu corpo, para a sua história, para a sua faculdade, para o seu diploma, para a sua profissão. É o lugar mais seguro para a gente chegar do outro lado, para vencer o Jordão, para vencer os inimigos e tomar posse daquilo que é nosso. Mas tem que ser atrás da arca. Está entendendo, igreja? Mas deixa eu te explicar. Deixa eu aprofundar um pouco mais para você entender com mais clareza o que realmente tinha dentro da arca. Sabe o que eles realmente estavam vendo dentro da arca?
palavra estava lá, a autoridade estava lá e a provisão estava lá. Vem cá, presta atenção, vem cá. Sabe o que isso significava? Jesus de Nazaré. Ele é a suficiência da arca. Tudo que estava na arca apontava para o Nazareno. Oh, maravilha! Ele nos basta. Os mandamentos e as tábuas da lei apontavam para Jesus. E ele diz: eu sou o Verbo. Eu sou o Logos de Deus. Eu não ensinei, não preguei nenhum tio da minha vontade. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tudo que eu pratico é a palavra do meu Pai. Eu não vim de moto próprio, de vontade própria. Eu não tenho vontade própria. Eu não tenho palavra independente ou paralela ao do meu Pai. A minha palavra é a do Pai. Quem olha para mim e vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou a palavra, o Verbo encarnado de Deus. Ele é todo o cumprimento da lei. Ele é toda a palavra exata de Deus. Ele também é a vara florida de Arão que apontava para ele. Ele diz: todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Ele é a autoridade única e suficiente que nós temos. Ele chegou para os seus discípulos em João capítulo 15, falando sobre a videira. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Só a palavra dele é suficiente para limpar, para te autorizar. Não tem pecado nenhum no mundo suficientemente capaz de impedir você de ser usado por Deus, de ser chamado por Deus, de atravessar Jordão, de lutar contra inimigos e de tomar aquilo que o Senhor te deu. A igreja pode dizer: você não está preparado, você não está autorizado, você não é digno de comer, de beber, de servir, de amar, de ser usado por Deus. Não! Ele é a autoridade única e absoluta que nós precisamos para chegar para uma prostituta e dizer: vai, não peques mais. E de dizer: olha, quem não tem pecado, que atire alguma pedra. Meu irmão, a tua autoridade para você ser usado pelo Senhor vai na tua frente. Ela chega antes de você. Eu gosto disso. Isso é terapêutico, isso é profilático. Eu gosto do Evangelho, ele é simples. A gente aqui complica e cria um monte de outras coisas. Não, só confessar o pecado, só se apropriar do perdão do Nazareno, só a pessoa de Jesus, só o sangue de Jesus não é suficiente, meu irmão. Você precisa disso, você precisa daquilo, tem que fazer mais isso, mais aquilo. Meu irmão, larga essa cachaça, para com isso. Só Jesus. E ela vai na tua frente. Oh, glória! A gente precisa pregar isso para as pessoas, para dizer que o que ela precisa já está na frente dela. Só precisa ficar atrás, na distância certa. Não precisa de mais nada. A vara já dizia que era Jesus. Ele é a nossa autoridade. Oh, maravilha! Aqui pode falar glória? Oh, glória! Bênção! Sabe o que está na arca? O Nazareno. Ele é a palavra, ele é a autoridade, e ele é a provisão. O maná apontava para o Nazareno. Por isso ele diz: olha, quando vocês orarem, peçam o pão nosso de cada dia. E depois ele diz no Evangelho de João: olha, eu sou o verdadeiro pão, a verdadeira comida.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu sou a provisão, eu sou a suficiência que vocês precisam. Precisam entender isso. Eu lembro da conversa em João capítulo 14, de Jesus com seus discípulos, que ele ia preparar a morada, não se turbe o vosso coração. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está conversando com os discípulos. Aí vem uma pergunta teológica, que é a pergunta da igreja de hoje. Sempre foi no passado, continua sendo, e eu acho que vai ser até a volta de Cristo. Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus disse: ei, Filipe, você não está entendendo, cara. Quem vê o Pai vê a mim. Quem prova de mim prova do Pai. Quem me come, quem me bebe, está provando do Pai. É isso aí, Filipe. Eu sou a suficiência. Eu sou a imagem exata, plena, completa, claríssima do Pai. Eu sou a suficiência, como diz tu, mostra-nos o Pai. Filipe, se baste em mim, Filipe. Eu sou tudo o que você precisa. Jesus falou mesmo para a mulher samaritana, na fonte de Jacó, em João capítulo 4. Jesus diz: olha, mulher, você tem que vir aqui buscar dessa água para tirar sua sede, mas eu sou a fonte da água viva. Eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais terá sede. Eu sou a porção que você precisa para nunca morrer e para viver eternamente. Oh, maravilha! A provisão vai na frente, a palavra vai na frente, a autoridade vai na frente. E tudo que estava na arca apontava para Jesus. Jesus é o que eu preciso. Eu só preciso de Jesus e nada mais do que Jesus. Essa é a mensagem que a gente tem que pregar de agora até a volta de Cristo. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, como pastor ainda presbiteriano, eu estava meio angustiado. Meio é pouco, eu estava muito angustiado. Porque eu vivia uma agenda louca, dentro e fora do Brasil, eu não tinha tempo para nada. E pregando e dando estudos e fazendo missões e aquela loucura. E aí eu descobri que eu não estava pregando o Evangelho. Eu estava pregando um monte de coisa que nem eu sabia. Eu só não estava pregando o Evangelho. Eu me arrebentei. E aí veio o Senhor, me pegou de cheio e falou assim: cara, eu te chamei, eu te vocacionei, eu estou contigo, mas para isso. E eu falei: é verdade, Senhor. Quanto tempo perdido. O que eu preciso fazer, Senhor? Eu estou conversando aqui com vocês desse jeito, aí pareço até um pentecostal, né? Que está conversando com Deus e Deus está falando e eu estou falando com Deus assim, nesse esquema. Mas é isso aí mesmo. Eu acho que você entende o que eu estou falando. Eu acho que você faz a mesma coisa também, né? Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele vai conversando legal com a gente. Ele fala muito claro. E aí eu falei: Senhor, há chance para mim ainda? E ele disse assim: sim, Labiano. Aí eu falei: então, eu não quero mais ficar perdendo tempo em pregar aquilo que não deve ser pregado. O que eu tenho que pregar a partir de hoje? E o Senhor falou assim: só o reino. Só o reino. Só o reino. Nada mais, nada mais. Só o rei. E a partir daquele momento para cá, eu só estou pregando o reino. E o reino se personifica em Jesus Cristo.
E aí eu entendi o que Paulo diz: porque nada decidi saber entre vocês, senão a Cristo e este crucificado. E eu falei: jóia, Senhor. A partir daquele momento, só Cristo. E aí eu descubro nas Escrituras que tudo nela, toda a lei apontava para Cristo. Ele é o centro. Em Efésios diz que Deus está fazendo convergir todas as coisas para Cristo, no céu, na terra. Aí ele vai falando isso lá em Efésios, e aí Paulo chega e diz assim, e depois a forma palpável, tangível, visível de ver isso, de ver todas as coisas se convergindo a Cristo, é que Deus deu Cristo à igreja. E aí ele pega e define a igreja, e a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí eu falei: uau, é isso mesmo, a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche. Ou seja, a igreja recebeu a missão de encher a terra da glória de Deus, para cumprir a profecia de Isaías. O trono estava cheio da glória de Deus, o templo estava cheio da glória de Deus, e Isaías vai vendo o trono cheio, o templo cheio. Aí Isaías vai e olha agora e vê a terra cheia da glória de Deus. Aí a gente entende que lá em Efésios, Paulo está dizendo para todos nós que o meio pelo qual o trono fica cheio, o templo fica cheio e a terra fica cheia da glória de Deus é por meio da igreja, do povo dele, que ele está dando a eles essa bênção de ser na terra a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E eu estou nesse projeto, é o reino de Deus. E aí a gente vê lá Israel, lá nesse texto, praticando isso, enchendo na geração deles, no tempo deles, enchendo a terra da glória de Deus, enchendo as nações com a glória de Deus. E tudo isso vai apontando para o Nazareno, que é o ápice de tudo isso. Aí vem o Nazareno e diz: olha, eu sou a suficiência disso. Eu sou a única garantia de que a terra vai ser cheia da glória de Deus. Mas me segue. Quando eu levantar, levante. Quando eu partir, vocês partam. Não olha para frente, nem ultrapasse, porque se você ultrapassar e olhar para frente, você não vai entrar onde eu entro. Você não vai se relacionar com quem eu quero que você se relacione. Você vai fazer acepção de pessoas, você vai ser religioso, você vai criar controles, você vai fazer uma bagunça. E o caminho é o meu, você só me segue. Porque por onde eu for e você me seguir na distância certa, a glória do meu Pai vai encher. Toda a terra será cheia da glória do Pai. Mas deixa eu na frente, a palavra na frente, a autoridade na frente, a provisão na frente, Jesus na frente, você atrás, na distância certa, e a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas vai acontecer. Mas fica atrás. Está entendendo, igreja? Eu vim nessa manhã para dizer para você: fica atrás. Se você está ultrapassando, volta rápido lá atrás. Está deixando a palavra de lado? Ei, você está tentando seguir Jesus e outras coisas? Não, só Ele te basta, só Ele. Ele é a essência da arca, Ele é a nova aliança, é só Ele. Amém, igreja? Estão entendendo? Vamos voltar para o lugar certo? Quer sarar dessa depressão aí? Vamos diminuir o trabalho do Pedro? Né? Mexendo com depressão, com coisa de crente com depressão, nem isso é. Vamos diminuir o trabalho deles? Volta para trás. Volta para trás da arca. A depressão vai, Se você achar o seu lugar e a distância certa para você continuar nessa terra, enchendo ela da glória de Deus,
depressão, ansiedade, insônia, gastrite, tudo vai embora. Só Jesus. Só Jesus. Vida cristocêntrica. Tudo só Jesus. Aí você vai começar a entender que em você, Deus está usando da plenitude dele para encher todas as coisas nessa terra. E você está nesse processo. E você pode pensar, mas eu não sou digno, eu não sou capaz, eu sou isso. Ei, toda autoridade no céu e na terra que você precisa, já tem. Já tem. É com você mesmo que ele está mexendo. Amém? Está entendendo, igreja? Lembram lá de 1 Reis, lá, da história dos 4 leprosos? Samaria estava cercada, o rei lá dentro, muita fome, os sírios cercaram Samaria, havia fome generalizada em Samaria, onde as mães estavam comendo os filhos. Uma mãe chegou para outra mãe e diz: vamos matar e cozer o meu filho e nós duas vamos comê-lo. Depois, quando chegar a hora, você mata o seu filho, prepara ele e nós duas vamos comer. E uma das mães fez isso, matou e as duas comeram a criança. Quando chegou a hora da outra fazer o mesmo, ela não fez, e então a outra foi se queixar para o rei. O rei ouviu isso, rasgou as suas vestes, sentou em cinza e ficou desesperado. A cidade cercada, canibalismo, um rei perdido, sem governo, sem nada. 4 leprosos na porta da cidade resolveram conversar entre eles e disseram: se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Se entrarmos na cidade, eles vão nos matar, vão morrer lá de fome também. Então vamos em direção aos sírios. Se nos deixarem viver, então somente viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Isso foi de madrugada e eles foram. E de madrugada Deus fez um barulho, uma perturbação santa lá no arraial dos sírios. Eles ficaram ali, gerou até uma interpretação equivocada. E os sírios pensaram assim com aquele barulhão: ah, o rei de Israel se reuniu com os outros reis ali, fizeram um acordo, juntaram os exércitos e eles estão vindo contra nós, vamos embora. E eles saíram com medo, correndo, e deixaram tudo lá. Deixaram o ouro, rapadura, feijão, manga, deixou tudo lá, tudo lá. Cartão de crédito Bradesco, exclusivo, cheio de dinheiro, com extrato. Eles sabiam quanto eles tinham. Gente, foi joia. Assim que os 4 leprosos, os outsiders, os marginalizados, que não podiam entrar, que não podiam fazer nada, gente impura, desgraçada, de quem não se espera nada, Deus usou e mandou a autoridade deles na frente deles, mandou o livramento na frente deles, mandou a provisão na frente deles. Quando eles chegaram lá, já tinha tudo. Diz a Bíblia que eles comeram, beberam, encheram o pandu, ficaram satisfeitos e encheram o bolso, e foram lá e fizeram poupança, cavaram, esconderam, guardaram, e entraram noutra tenda e foram pegando. A provisão foi na frente, a autoridade foi na frente, a palavra foi na frente. Os sírios ouviram a palavra que os anjos vieram e sopraram e falaram, e eles só escafedeiros fugiram. Mas ali, tudo isso aconteceu de madrugada. Na mesma hora que eles decidiram levantar e ir, olhando para a esperança, era a única que tinha vida. Era o Nazareno na frente, levando eles em direção aos inimigos. E eles foram. Na mesma hora de madrugada, Deus abriu o caminho, tirou os inimigos, encheu a despensa deles, deu dinheiro para eles. Leprosos que viviam de esmolas, agora receberam a bufunfa todinha ali, dinheiro, o FGTS, 13º, tudo na hora certa. Já pensou? Que bênção. Essa é a palavra de Deus. O que Deus manda Josué fazer lá, nós vemos logo em seguida os leprosos praticando. E Deus usou 4 desgraçados. Se ele usou 4 leprosos, ele te usa, meu irmão. É com você que ele conta.
E é interessante que depois de tudo isso, os 4 leprosos olharam um para os outros e disseram assim: epa, nós não fizemos bem, fizemos mal. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se ficarmos aqui, seremos tidos por culpados. Vamos, pois, agora e anunciemos ao rei. Aí eles largaram tudo, foram lá, chamaram os guardas, falaram para o rei não acreditou, o rei pensou que era uma armadilha dos leprosos com os ciros, e que aí o rei então mandou espias lá, e os espias foram e viram as sandálias, as armas dos ciros no meio do caminho, e já estava bem longe, e eles foram até longe para verificar que os ciros tinham ido embora. Aí voltaram e contaram para o rei: é verdade, o que os leprosos falaram é verdade. O arraial deles está vazio, não há mais cerco em Samaria, e temos comida, temos ouro, temos prata, temos a vida devolvida à nossa cidade. Estamos livres por meio de quem? 4 leprosos. E os 4 leprosos entregaram tudo para o rei, para a cidade, e voltaram para a porta da cidade e ficaram com as mãos estendidas, pegando esmolas daquilo que um dia licitamente foi tudo deles, mas por amor à cidade, porque eles viram Nazaré, eles viram o reino de Deus. E é assim que Deus faz com a gente. É você que Ele está chamando. Pode levantar, meu irmão. Segue o projeto de Deus para a sua vida, porque o tempo está passando e a gente está ficando velho, feio, doente. Alguns feios sempre foram. Quando eu encontrei com o pastor Williams aqui, ele foi me pegar ali, aqui na esquina, conversando. Ele falou: Labiano, você está magro e tudo. Eu falei assim: é a males que vem para o bem. A diabetes chegou e eu puf. Aí ele pegou e falou: eu também estou com diabetes. Aí eu falei: tá vendo? Jesus está voltando, a gente está ficando velho, o tempo está passando, doença. Amém, gente. Mas Jesus está na frente. E Jesus está seguindo por caminhos que Ele quer que você siga. E para concluir, eu vou fechar minha Bíblia, você pode fechar a sua. Uma criança chegou para o seu pai e disse assim: pai, qual o tamanho de Deus? E o pai ficou feliz, né, com aquela ilustração, com aquela pergunta e curiosidade do filho dele. E como nós que somos pai, quando temos criança, e uma criança faz uma pergunta sobre Deus, teológica, profunda, nós ficamos felizes, porque a gente fica com aquela confirmação de que eles são filhos da aliança, são eleitos, né? Isso alegra o nosso coração. E aí o pai falou: opa, não posso perder essa oportunidade, eu tenho que acertar na resposta para o meu filho. Aí o pai então falou assim: meu filho, tá vendo aquela formiguinha ali no chão? Tô, pai. Qual é o tamanho daquela formiguinha? Aí o filho foi lá, pegou a formiguinha na mão, olhou e falou assim: ah, pai, essa formiga é muito pequenininha, né? Aqui, é muito pequena. Aí ia passando um avião lá no alto. Aí o pai pegou: e qual o tamanho daquele avião, meu filho? Aí o filho olhou o avião e olhou a formiguinha na mão e disse: ah, pai, aquele avião lá é do tamanho dessa formiga aqui, ó. Mesma coisa, pai. Tá bom, meu filho. Pegou o filho e levou lá no aeroporto, né? Aí chegou lá no aeroporto de Brasília aqui, né? Aí pediu licença e levou o filho para mostrar um Boeing daqueles grandão, né? Aí levou lá. E o filho chegou debaixo do avião. Aí o pai perguntou: então, meu filho, qual o tamanho do avião? Aí o filho olhou o avião, foi lá na ponta de uma asa, foi na outra ponta da asa, foi no bico do avião, foi lá na cauda do avião, foi na roda do avião, olhou tudo, esbaforido, cansado. O filho voltou para o pai e falou: pai, o avião é muito grande, pai, é muito grande.
É mesmo, meu filho? É. Aí o pai falou assim: meu filho, lembra que você me fez uma pergunta? Qual o tamanho de Deus? Então, meu filho, ó, presta atenção. O tamanho de Deus depende da sua distância dele. Se você estiver na distância certa, Deus sempre será grande para você. Se você ultrapassar a distância, perder o sentido, o rumo, o propósito, a prioridade, Deus e tudo que é de Deus vai ser pequeno. Portanto, meu irmão, Deus disse: haja, portanto, a distância de 2.000 côvados entre você e o Nazareno. Porque aí Jesus sempre vai ser grande para você. E quando você tem um Deus grande, Jordão não vale nada. Jericó, mas quando você está longe do Senhor, um probleminha é um problemão. Um obstáculo pequeno se torna intransponível. E eu quero te convidar nesta manhã para voltar para o lugar certo. E o melhor lugar é atrás de Jesus. Fica atrás de igreja, não. Fica atrás de teologia, não. Eu já fiquei, quebrei a cara. Ah, pastor, também. Fica atrás de pastor, não. Se o seu pastor estiver na distância certa do Nazareno e atrás de Jesus, atrás da palavra, na distância certa, vai junto. Mas se não tiver, perde tempo não. Só Jesus. Só a palavra dele. Amém? Bênção. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor Jesus, guarda essa palavra no nosso coração. Nos ajude a levantar quando o Senhor mandar levantar. Nos ajude a partir e a seguir o Senhor Jesus. Nos ajude a vê-lo à nossa frente, na distância certa, em todas as direções da nossa vida. E se há pessoas aqui nessa manhã que está ultrapassando o sagrado, que o Senhor dê força e graça para ele voltar para a direção certa, para a distância certa. Se alguém aqui tem tido a palavra como pequena, insignificante, tem visto a Trindade como pequena, insignificante, ó Deus, faz essas pessoas voltarem urgentemente para a posição certa, para o relacionamento certo, para que Deus volte a ocupar o tamanho certo na sua vida. Ó Deus, nos ajude como gente do Senhor a nos bastarmos só em Jesus de Nazaré. Que Ele seja a razão mesmo da nossa vida, que Ele seja a pérola rara que nós temos. Oh Deus, que Ele seja o único saber, como Paulo diz, que a única coisa que ele queria saber entre o povo era Jesus e o Jesus crucificado. Oh Deus, guarda essa palavra no nosso coração e que ela nesta manhã gere propósitos na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado como Deus. E nós aqui, como gente, como povo do Senhor, sejamos todos nós edificados por essa palavra. Não deixe nenhum espírito imundo retirar essa palavra de nós. Nenhuma força
humana ou espiritual do mal, remova essa palavra de dentro de nós. E que nem nós mesmos, com a nossa vontade dura, removamos essa palavra de dentro de nós. Guarda ela em nós e que ela gere propósitos na nossa vida. Em nome de Jesus, o Nazareno, a quem muito amamos, a quem servimos e a quem seguimos, nós oramos hoje e sempre agradecidos. Amém. Amém. E o texto diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Se você ficar atrás, amanhã Ele fará maravilhas no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Pode se assentar, a palavra está com o pastor.